Olá! Na aula de hoje nós vamos trabalhar um terceiro momento da história contemporânea da América Latina. Nós vamos trabalhar a construção de identidade, porém a gente precisa olhar para um momento onde há uma crise do sistema colonial dentro da América Hispânica e da América Portuguesa. Para que a gente possa entender o presente, é sempre importante nós entendermos como foi a construção das nações num período e um processo histórico. Nesse sentido, nossa aula de hoje terá dois momentos. O primeiro, nós trabalharemos com o enfraquecimento dos modelos coloniais francês, espanhol, português, ou seja, os modelos latinos aqui na América Latina, né? E também nós vamos trabalhar com os movimentos de independência dessas nações. É preciso ressaltar que a crise dentro do modelo colonial, ela foi dada por diversos fatores, como econômico, político e internacional. O processo de independência, ele não ocorreu de uma forma do dia para a noite, de uma forma corriqueira. Muito, na verdade, o que houve foi um processo de construção de elites locais, um processo de desigualdade de geração de rendas entre o pacto colonial das colônias americanas, latino-americanas e as potências europeias, e, de um modo geral, isso vai levar a uma insatisfação popular, né, dentro das colônias, que vai gerar esse processo de separação. Com isso, a gente vai conseguir entender um pouquinho das heranças hoje, desse período da crise do pacto colonial, né, da crise do período colonial e também do surgimento de novas nações. É sempre importante a gente salientar que a identidade nacional, que foi um dos grandes desafios, né, no período, se deu exatamente porque os estados não existiam. Então, quando o Brasil surge, quando a Argentina, o México, eles surgem como novos estados no cenário internacional, eles não tinham uma identidade. Até que ponto eles eram uma continuidade da identidade de suas metrópoles, né? Até que ponto o Brasil ele era uma continuidade da identidade portuguesa e até que ponto ele tinha uma identidade própria. Esse grande desafio que nós veremos no segundo momento da nossa aula, ele vai estar extremamente relacionado à construção das nações latino-americanas. Portanto, na aula de hoje, nós iniciaremos com a crise do pacto colonial, do período colonial na Espanha, que teve uma forma diferenciada do que a crise colonial provocada nas colônias francesas e portuguesa, como no caso do Brasil. No caso da Espanha, nós tivemos uma fragmentação política, ou seja, interesses de elites locais acabaram sustentando uma divisão, que foi tentada até, né, por meio de Simão Bolívar, uma união dessa região com um único estado hispânico nas Américas, mas isso não deu certo, a gente vai ver um pouquinho depois, né, no início do século XIX, com a Conferência, o Congresso de Panamá. No caso do Brasil, a crise colonial foi diferente e a gente também vai trabalhar um pouco sobre isso, porque há uma transferência do poder de Portugal para o Rio de Janeiro, então capital da colônia portuguesa aqui na América. E aí nós vamos ver que há uma continuidade e uma ruptura pequena, né? Até que ponto a autonomia dessas nações nascentes aqui na América Latina, de fato, podemos associar com poder de decisões plenas sobre todas as questões, como economia, sociedade, identidade, né? E para isso, a gente vai iniciar, então, o nosso primeiro módulo, a crise do período colonial na América Latina. Vamos aos slides ver um pouquinho a apresentação desse conteúdo? No caso da apresentação dos processos de independência, né, na crise do modelo colonial, nós tivemos um fator extremamente importante para essa crise. O primeiro, a construção de elites políticas locais. Depois, nós veremos uma instrumentalização do conteúdo. A instrumentalização está baseada na organização política desses interesses, dos grupos locais que foram se desenvolvendo por meio de especializações comerciais, bem como também uma busca por uma autonomia baseado nos pensamentos do iluminismo, do liberalismo e da própria crise do mercantilismo na Europa. Após, nós teremos a aplicação. Veremos consequências políticas, que na verdade serão as raízes dos processos de independência das nações latino-americanas.
E, por fim, nós teremos uma síntese, ou seja, faremos uma grande revisão sobre o conteúdo apresentado e um incentivo à pesquisa, para que o aluno busque maiores informações e desenvolva uma percepção crítica sobre as informações apresentadas. Então, vamos à primeira etapa da nossa aula de hoje. Contextualização das crises do modelo colonial. Quais foram os fatores de crise no modelo colonial? Primeiro, a gente tem que tratar modelo em plural, modelos coloniais. Como nós vimos em alguns momentos, e tem no nosso livro, no primeiro capítulo, no segundo também, lá nós temos uma estrutura de exploração entre Portugal e Espanha, diferenciado. Ambos exploravam. A França, também uma potência latina, né, da Europa, ela também tinha colônias aqui no que hoje é a América Latina. Entretanto, com exceção do Haiti, as suas colônias elas irão ter um processo de independência mais tardio. O Haiti, por sua vez, uma das principais colônias da França no continente americano, situada na região do Caribe, né, vai ser uma das primeiras, né, a primeira independência de uma nação latino-americana. A independência do Haiti, que ocorre um pouco depois da independência dos Estados Unidos, vai incentivar uma série de outras independências. Mas antes, nós precisamos entender o que aconteceu no modelo francês de crise na exploração colonial. Basicamente, quando se fala da França, a França tinha um modelo de exploração intensiva. Ela tinha uma exploração de produtos tropicais no continente americano, né, ao sul da América do Norte, nós temos a Louisiana, hoje Estados Unidos, né, hoje o sul dos Estados Unidos. Nós tínhamos o Haiti e depois atual República Dominicana, algumas ilhas no Caribe. Nós temos a Guiana Francesa até hoje aqui na América do Sul. Então a presença da França na América Latina ela foi firme, porém em territórios menores do que a presença da Espanha ou de Portugal. O modelo da França, como exploratório de recursos naturais, era baseado numa mão de obra escrava. A França ela não utilizou tanto a mão de obra nativa para os trabalhos de exploração. E, sobretudo, o que a França buscava era a exploração na produção agrícola. Transladando diversos indivíduos do continente africano por meio do tráfico, né, negreiro, por meio da exploração de mão de obra escrava, a França gerou uma certa elite escravocrata, não só nas suas colônias, como também dentro do continente europeu em seu território. Essa elite escravocrata, né, formada por franceses, em sua maioria, dominava uma grande camada da sociedade que estava ali em trabalho escravo, em plantações, lavouras, e o Haiti, dentro desse pacto colonial, era uma das colônias mais ricas que a França possuía, se não a mais rica que a França possuía no continente americano, em termos de produção. Porém, pouco a pouco, começou a criar instabilidades e hostilidades entre os explorados e os exploradores. Os explorados, que foram, em sua maioria, os escravos africanos trazidos para o continente americano e colocados num território onde a população nativa tinha sido exterminada, né? Então, muitos daqueles povos pré-colombianos no território francês, eles foram exterminados. Esses africanos escravizados, eles passaram a buscar uma autonomia e não respeito ao poder francês. Além disso, nós tivemos outras influências que solidificaram e legitimaram esse movimento, como a própria Revolução Francesa. Mas antes de falar da Revolução Francesa, nós precisamos falar dos outros modelos, talvez até mais próximos da nossa realidade aqui no Brasil, o modelo espanhol e o modelo português. A crise no modelo espanhol foi gerada pela fragmentação política das elites, além de uma rivalidade entre as mesmas. Se nós lembrarmos, durante o período de colonização da Espanha no continente americano, a Espanha dividiu a região em vice-reinos. Além dos vice-reinos, nós tínhamos as capitanias gerais. Os vice-reinos e as capitanias gerais detinham o controle da exploração e uma certa autonomia na administração pública. Evidentemente que a coroa espanhola tinha um poder
imperialista e muito forte em cima das decisões tomadas em suas colônias. Contudo, a distância geográfica e a enorme extensão territorial da América Latina, hispânica, ou seja, colonizada pelos espanhóis, dificultava um controle mais incisivo, dificultava até mesmo uma intervenção em determinadas elites ou cidades que se desenvolviam, mesmo porque isso gerava um custo muito alto. Então, ainda que houvesse uma tentativa de centralização na região, na cidade do México e na cidade de Lima, ou seja, América Central e do Norte, mais o Caribe, no ponto de vista hispânico, era centralizado na cidade do México, né? Então, onde você tinha uma administração política, uma administração, sobretudo, econômica, para o translado dos produtos até a Europa. No caso da América do Sul, a cidade que centralizava inicialmente toda a produção e exploração era Lima, no Peru. Essas duas cidades, a cidade do México, a atual cidade do México, que era a antiga cidade imperial dos astecas e outros povos da região da Mesoamérica, e Lima, que não era a cidade de Cusco, não era a cidade capital do Império Inca, mas era uma cidade importante a nível estratégico, de geopolítica, né, de exportação desses materiais para a Espanha, para a Europa, facilitou e muito o modelo mercantilista que nós já vimos, né, de exploração e enriquecimento dessas potências europeias. Vale ressaltar que os navios, tanto saindo da colônia do México, da Nova Espanha naquele momento, né, o vice-reino da Nova Espanha, que englobava o México, boa parte da América Central e boa parte do Caribe, exceto a Capitania de Cuba, a Capitania Geral de Cuba, eles faziam pelo menos entre 2 a 3 viagens para o continente. Não eram viagens a todo momento. Por quê? Existia na região os corsários. Os corsários, eles são derivados dos piratas. A diferença entre piratas e corsários é que os piratas eram aventureiros. Então eles buscavam saquear riquezas de outras colônias, né, independente da metrópole que ali estava, independente se fosse Inglaterra, França, Espanha, Portugal, os piratas eles eram autônomos, eles possuíam um determinado capital de giro, né, conseguiam um navio, reuniam um grupo de indivíduos e iam fazer saques, iam fazer investidas em cidades litorâneas para roubar e depois vender esses produtos. Já os corsários, esses não. Esses tinham as mesmas práticas dos piratas, mas eles eram protegidos por uma determinada potência, sobretudo Inglaterra e França. A Inglaterra e a França foram as duas grandes responsáveis pela inserção de corsários no Caribe, no Mar do Caribe. A Holanda também participou desse processo, mas a Inglaterra talvez tenha sido a que mais se destacou. Então, os corsários, que eram piratas legalizados, na verdade, eles acabavam roubando, né, boa parte dos navios espanhóis e dos navios portugueses, porque nós tivemos também corsários aqui na América do Sul, apesar da gente não ter tantos relatos, mas a gente tem registros sobre a atuação de corsários no litoral da América do Sul. Esses corsários dividiam parte do que conseguiam entre eles e outra parte ao governo ao qual eles estavam com um pacto de cooperação, um pacto quase que pacto ilegal, né? Quase que um pacto de agressão em relação às potências vizinhas como a Espanha e Portugal. Então, para evitar a atuação dos corsários e também dos piratas, toda a navegação da Espanha e de Portugal, saindo das colônias com os recursos, era feito por meio de estratégias extremamente sigilosas. Muitas das vezes, quando vazava uma informação de quando, como, qual rota esses navios iriam utilizar saindo das Américas até a Europa, facilitava muito o trabalho dos corsários. Então a espionagem também começa a crescer entre as nações europeias, né, em termos de comércio internacional, muito também nesse período do século XVII, XVIII, né, sobretudo o século XVIII. Eu acho que talvez tenha sido um dos séculos onde a atuação dos corsários tenha, de fato, teve um impacto muito grande na exploração espanhola aqui no continente americano.
Então, para evitar isso, a centralização na cidade do México e de Lima facilitava e muito uma estratégia sigilosa. Então, no caso do México, tinha que passar pelo Mar do Caribe, então, nesse sentido, era muito arriscado, né? Era preciso esse sigilo. E no caso do Peru, de Lima, na cidade de Lima, né, que era o vice-reino do Peru, a cidade de Lima descia pelas cordilheiras até o Mar Norte da América do Sul, também facilitando, às vezes, saindo até pelo porto, que nós conhecemos hoje o país, né, o Estado-nação, Venezuela. Nesse sentido, Portugal agia de forma diferente, né, em termos de comércio. Ele centralizava as exportações ou pela cidade de Recife e depois pela cidade do Rio de Janeiro. E no primeiro momento colonial, pela cidade de Recife, onde a cidade de Salvador era o centro político, e depois a cidade do Rio de Janeiro, né, que era o centro político de exportação, mas não o centro de produção, que eram as cidades mineiras, né? Nesse sentido, além do econômico, que vai gerando elites locais, como na cidade de Lima, na cidade do México, vai tendo um enriquecimento, e também naquelas cidades das capitanias gerais, como em Havana, em Cuba, né, na Venezuela, na Colômbia, nós vamos ter depois o vice-reino da Nova Granada, que vai sustentar o enriquecimento de determinados grupos e famílias locais. Além desse sistema, nós tivemos as mobilizações e os movimentos internacionais. Os movimentos internacionais, nós estamos falando da crise do mercantilismo e da ascensão do pensamento liberal, o liberalismo, de Adam Smith, né? O pensamento liberal, ele vai defender a individualidade. Se antes, durante a Idade Média, os indivíduos não tinham uma percepção de nação, porque eles se identificavam como cristãos, a civilização cristã, após o Renascimento e o fortalecimento do mercantilismo, o sentido de nacionalismo ele começa a se desenvolver, o sentimento de pertencimento a um determinado governo, a um determinado território. E com ele, vamos ter uma diversa estrutura de pensamentos, questionamentos em termos do governo, inclusive o iluminismo. Então, junto com o iluminismo, o liberalismo, o iluminismo que defende o homem, né, como centro de todas as coisas, que defende a ideia de que o indivíduo deve e tem que buscar a sua felicidade de forma racional, utilizando a inteligência, utilizando as ciências, na verdade, aquilo que depois vai se desenvolver para as ciências, vai contribuir para a liberdade de pensamento. E essa liberdade de pensamento vai derivar, vai fazer com que surja também, né, o fortalecimento do iluminismo nas colônias latino-americanas. Esse pensamento de direito ao indivíduo, possibilidade de alterar a sua realidade e, sobretudo, ter uma racionalidade que não aceite de forma submissa aos interesses das coroas europeias, portuguesas, francesas e espanholas, vai fazer com que haja uma mobilização social de ruptura com esses poderes europeus. No caso das questões de identidade, das questões culturais, existia uma forte imposição dos valores europeus sobre os povos locais. Então, é difícil a gente ter uma organização de identidade, política, movimentos artísticos importantes, ou pelo menos importantes ao ponto de fazer sombra, de ameaçar o poder das potências europeias. Contudo, nós tivemos movimentos artísticos na região, bem como movimentos do iluminismo, né, do pensamento, da produção, em poesias, em prosas, em outras escritas, né, em gravuras, enfim, que vão sendo distribuídas e começam a circular em diversas áreas da América Latina, questionando o posicionamento da coroa, cada vez mais distante da realidade. Porque se antes os primeiros colonizadores eram portugueses, espanhóis, franceses, com o tempo nós teremos indivíduos que já nasceram de diversas gerações naquele território. Assim, nós vamos para a próxima etapa da nossa aula. Vamos ver um pouco a estrutura nos slides? Além desses fatores de crise nos modelos coloniais,
nós teremos mudanças econômicas, como nós vimos, né? A crise do modelo mercantilista, que significava a crise daquele processo de exploração extensiva para a acumulação dos Estados-nações e passa a ser substituído pelo liberalismo, que era a ideia do mercado, a ideia de que os indivíduos deveriam ter uma liberdade para abrir as suas padarias, para abrir os seus recintos comerciais e não ficar apenas à mercê dos interesses de produção das suas metrópoles. Além disso, também, a gente tem o fortalecimento de grupos de elites locais, sobretudo no caso da Espanha. O iluminismo e os anseios por autonomia vão gerar independências dentro do continente americano. A primeira, ainda no século XVIII, né, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não faz parte da América Latina, mas ele vai influenciar em muitos movimentos sociais e políticos na região, junto também com a independência do Haiti. Seguindo em nossa aula, nós vamos ter a instrumentalização. Pensando na organização política dos interesses, nós vamos identificar que essas elites políticas locais nas colônias hispânicas, elas vão estar relacionadas com o fortalecimento do comércio com outras potências. No caso do Brasil, uma tentativa de fortalecer comércio com outras potências, mas em ambos os casos, devido ao pacto colonial, nós não teremos uma liberdade nem uma autonomia dessas decisões. A organização política dos interesses, né, gerou uma ruptura entre as elites locais e o poder espanhol. Essa ruptura ela foi dada, sobretudo, porque não só existia uma necessidade, um interesse de autonomia, como uma rivalidade entre as províncias, né, as atuais províncias ou estados, na verdade, entre os vice-reinos e as capitanias gerais. Um exemplo para ilustrar melhor a aula. No caso do vice-reino do Peru, que era praticamente toda a América do Sul hispânica, Lima centralizava a produção e a exportação desses produtos para a Espanha, que depois distribuía para a Europa. Porém, nem tudo que Lima exportava era produzido dentro do território próximo da cidade, né? No caso do cacau, a Venezuela era uma das grandes exportadoras, né, no sentido de exportar para a Espanha, não no sentido de controlar e receber lucros sobre isso, mas era uma das grandes exportadoras do cacau. A Colômbia, a Venezuela, conseguiram se separar do vice-reino do Peru, criando o vice-reino da Nova Granada. O vice-reino de Granada, ele tinha também uma rivalidade entre Colômbia, né, a cidade de Bogotá, Cartagena, e a cidade de Caracas, na Venezuela. Essas rivalidades de produção, exportação e administração política gerou, depois dos processos de independência, uma outra fragmentação. O vice-reino de Nova Granada, ou a Gran Granada, ou Grão Colômbia, depois, quando há essa fragmentação, gerou pelo menos 3 estados: Colômbia, Venezuela e o Equador, além de fragilizar parte das fronteiras ao leste da Venezuela, onde nós temos a Guiana, que não fazia parte desse território, né, mas expandiu, né, quando o período de dominação holandesa sobre o território da atual Venezuela. Nesse sentido, além dessas crises e processos do pacto colonial com a Espanha, nós temos outros pontos a serem tratados ainda na aula. Vamos voltar aos slides para ver um pouco mais? A transferência do poder português para o Rio de Janeiro foi fundamental no processo de autonomia e independência da colônia brasileira para o atual Estado do Brasil. A colônia brasileira, né, sob domínio português, ela foi instrumentalizada numa exploração centralizadora. Quando Portugal transfere a sua corte em 1808 para a cidade do Rio de Janeiro, isso significa que toda uma colônia passa a controlar os territórios ultramares de Portugal. Então, é a primeira vez e a única vez na história do Ocidente que uma colônia ela vai controlar um Estado europeu. No caso do Rio de Janeiro, após a construção e a criação do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, o Rio de Janeiro se torna a capital do Império Português, controlando cidades como Lisboa, Porto e outras ao redor do mundo. Isso gerou uma insatisfação do lado português,
que na década de 20 do século XIX vai fazer uma reforma, né, uma tentativa de implementação de uma monarquia constitucional e também uma revolução, né, a Revolução do Porto, a revolução que buscava trazer de volta Dom João VI, que não queria voltar para Portugal, mas visto que poderia perder todo o controle do território português ao redor do mundo, ele se viu obrigado a voltar. Na verdade, ele queria mandar o nosso Pedro I, né, o nosso imperador. Só que ele viu que Dom Pedro I seria o sucessor dinástico da família real portuguesa e preferiu mantê-lo no Brasil por um tempo para que ele pudesse voltar a Portugal. A intenção de Dom João VI era acalmar os ânimos dos portugueses em relação a essa nova estrutura. Só que no Brasil, como nós já tínhamos experimentado o poder de controle sobre um grande império marítimo português, uma elite política se firmou, assim como uma elite econômica após a abertura dos portos. Nesse sentido, a elite econômica local vai se fortalecer muito mais no século XIX, no final do século XVIII e início do século XIX aqui no Brasil, do que ao longo dos séculos nas colônias hispânicas de exploração. Seguindo a nossa aula, nós vamos ver que o processo de independência ele teve um apoio regional, ou seja, essas crises coloniais foram sustentadas por outras elites quando o assunto era romper com as colônias, os colonizadores, europeus. Então, vice-reino do Prata, vice-reino do Peru, vice-reino da Nova Espanha passaram a se apoiar nesse ponto, né, a ruptura com os seus estados metropolitanos, seus estados controladores. Além disso, eles recebiam um apoio internacional. A princípio, das potências concorrentes dos seus colonizadores, então a Espanha e Portugal sofriam uma concorrência, como nós falamos dos corsários, mas também sofriam uma concorrência da Inglaterra e outras potências para que esses estados tomassem independência, tivessem um mercado livre, liberal, e com isso a Inglaterra pudesse fazer comércio com novas nações que estavam protegidas pelo Pacto Colonial. A ideia do apoio internacional era, sobretudo, ampliar os mercados liberais, no caso da Inglaterra para a América Latina. Por fim, as guerras napoleônicas, elas facilitaram a instabilização, a instabilidade do continente europeu, fragilizando o poder espanhol, fragilizando o poder português e fortalecendo, de um modo geral, o poder inglês britânico no continente aqui americano. Isso fez com que esse apoio internacional facilitasse e até impulsionasse a crise colonial e a ascensão de novos estados como Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai, enfim. É nesse sentido que a derrota da França nas guerras napoleônicas vai fazer com que não só a França caia por um determinado período e perca boa parte dos seus territórios na América Latina, como também enfraquece a Espanha, que era aliada à França no período das guerras napoleônicas. Um exemplo é que a Inglaterra bombardeou parte do litoral argentino para que esse tomasse independência em relação à Espanha. E outras ameaças foram feitas às cidades coloniais para que elas pudessem tomar autonomia. Assim, numa aplicação, nós podemos ver consequências políticas, como questionamento ao pacto colonial, alteração no cenário das potências e fragmentação política. Antes da gente chegar à síntese e concluir, é importante lembrar que o fim do pacto colonial ele se deu, portanto, em dois eixos. O interno, uma crise dentro das elites locais em relação ao poder externo, né, ao poder das suas metrópoles, e uma pressão externa, feita por movimentos sociais, filosóficos e econômicos como o liberalismo, o iluminismo e independências, bem como também o pressionamento político de outros estados, como a Inglaterra para a autonomia e crise desses pactos coloniais. Além disso, a gente também pode observar dentro de uma aplicação uma estrutura geral que a gente vai rever agora na síntese. Essa fragmentação política e alteração das potências, elas podem ser levadas em dois fatores: a crise nos modelos coloniais e a instabilidade europeia diante das guerras napoleônicas. Fatores econômicos como a crise das elites e a crise do mercantilismo, que nós já trabalhamos,
pode identificar que modelos de alteração econômica alteram a estrutura política no cenário. No caso da América Latina, nós tivemos esse impacto. A exploração colonial mercantilista e os pactos coloniais de exclusividade de comércio com as suas potências colonizadoras entra em crise e dá acesso, após as independências, ao modelo liberal. Além disso, a fragmentação política que ocorre por essas elites e esses grupos locais de exploração também vão gerar novas nações e com isso nós teremos uma região repleta de identidades em construção e de relacionamentos de guerra, de paz, de transferência de poderes, delimitações de território que vão gerar o tema do nosso próximo tema, Vai gerar aí os assuntos que nós iremos trabalhar a seguir. Indo para o nosso segundo momento da apresentação, nós vamos falar sobre os processos de independência, esses processos de ruptura com as antigas metrópoles europeias. Nesse ponto, é preciso entender que os processos de independência, ou seja, de surgimento das nações latino-americanas, não se deu de forma igual a todas. Na verdade, cada qual em seu momento, cada qual em seu contexto. É para isso e por isso que nós vamos identificar alguns movimentos importantes de ruptura, entendam-se ruptura como independência, das potências europeias. O problema é que nem toda ruptura causou independência. Muitas das vezes, as potências europeias voltavam a tomar o território. Em alguns pontos, por exemplo, no caso de Cuba e de Porto Rico, ao final do século XIX, tiveram a ajuda dos Estados Unidos para que tomassem independência, mas a Espanha manteve-se interveniente dentro da região. Isso gerava uma não legitimidade para algumas nações europeias da independência desses territórios. Por isso, nós vamos ver modelos de independência e estruturação inicial de alguns estados, como o México, o Brasil, enfim. Portanto, nós vamos agora aos slides para ver um pouco a estrutura da aula. Além das rupturas políticas, nós teremos uma contextualização dos principais processos de independência baseados depois na instrumentalização, ou seja, na organização política durante e depois da independência. Após a instrumentalização, nós vamos trabalhar a aplicação, ou seja, como que nações que acabaram de surgir podem ter uma identidade nacional. Vamos falar um pouquinho de conceito de Estado-nação no período, o Estado moderno. Para terminar, nós falaremos sobre uma grande revisão, uma breve revisão ou grande revisão, vamos depender aí do rendimento da aula, sobre o conteúdo que nós vamos trabalhar aqui, nesse processo de dependência, e também o incentivo à pesquisa. O incentivo à pesquisa é extremamente importante porque o aluno é que vai determinar o grau de conhecimento adquirido por meio do desenvolvimento crítico. Para isso, nós temos o livro de apoio, Esse momento nós estamos falando do capítulo 2, do capítulo 3, que vai ajudar bastante a percepção da política na América Latina. Indo para os movimentos iniciais de independência, nós temos as crises, que nós já falamos no módulo anterior, a independência dos Estados Unidos no finalzinho do século XVIII e a independência do Haiti no início do século XIX. Ambas foram fundamentais para sustentar o processo que viria a seguir ao longo da primeira parte do século XIX, que é a independência dos demais Estados-nações aqui na América Latina. Os processos de dependência hispânicas. Os processos de dependência hispânicas ocorreu com o fortalecimento daquelas elites. Só que as independências foram tanto quanto conturbadas aqui na América Hispânica. Por quê? Primeiro, nós tínhamos indivíduos ou grupos de indivíduos que eram favoráveis à não ruptura com o poder espanhol. Outros indivíduos eram contrários ao poder espanhol e buscavam uma autonomia, uma legitimidade e uma criação, consequentemente, de um Estado-nação. E ainda tinham aqueles terceiros, que eram a favor da Espanha, porém a Espanha, controlada pelo Império Napoleônico, o Império Francês, viam-se sem um governo, viam-se sem uma legitimidade do poder espanhol, então não sabiam para que lado iam, para que lado decidiam o seu apoio político,
se apoiavam os rebeldes que buscavam uma ruptura com a Europa ou se apoiavam os conservadores, aqueles que acreditavam que tudo iria se estabilizar. É importante ressaltar também que dentro da estrutura dos conservadores, existiam os conservadores que defendiam o governo, a coroa espanhola, mesmo sequestrada pelo Império francês, ou seja, a legitimação da dinastia dos Bourbon, e aqueles que defendiam a nova dinastia espanhola que foi dada, né, à família de Napoleão Bonaparte. Nesse sentido, você tinha diversas rupturas internas, fragmentações entre os grupos dentro da Espanha, além dos interesses políticos e concorrências regionais. Os movimentos de ruptura, de independência dentro da Espanha, da América Espanhola, hispânica, elas começam a ocorrer, sobretudo, na América do Sul. A América do Sul, né, ela vai ter um papel extremamente importante junto ao processo de independência e autonomia. Porém, não foi só a América do Sul. O México também vai ter um posicionamento muito importante dentro desse processo. O México, que tinha sido transformado após a independência no império, numa monarquia, vai ter uma intervenção direta, né, de Napoleão Bonaparte e depois uma revolução e uma contra-revolução para trocas de governos locais, transformando o México então numa república. O México e o Brasil foram os dois estados, os dois grandes estados coloniais que surgiram como monarquias. Depois, nós teremos todas as reformas e reestruturações políticas dentro do Brasil e do México que transformarão os dois estados em repúblicas. Já as demais colônias hispânicas, elas vão ter de forma pontual, sempre, claro, a gente sempre tem exceções, mas no modo geral, a grosso modo, a maioria das nações derivadas das colônias hispânicas, elas vão surgir como repúblicas. A ideia de república, ela surge, né, na história pelo Império Romano. Mas o modelo do Império Romano, ele será esquecido durante a Idade Média, durante o próprio período quando Roma foi imperial, né, deixou de ser república, e vai ser resgatado apenas com a Revolução Francesa. Outras tentativas de república tinham acontecido na história, mas é na Revolução Francesa, no final do século XVIII, sobretudo em 1789, quando você vai ter uma mobilização muito grande da população na participação das decisões políticas, é que a ideia de república vai se fixar. Essa ideia de república chega à América Hispânica numa tentativa de fazer um governo para todos, né? A ideia de república é um governo de todos, cuidar do bem comum. E nesse sentido, a Revolução Francesa, né, a título de curiosidade, vai utilizar do estilo neoclássico, da estrutura neoclássica das artes, porque é um resgate, né, da estrutura clássica da antiga, da última república que se teve notícia, que foi a República Romana, que tinha, né, a cultura clássica. Então, muitas das coisas produzidas no período clássico receberão uma nova roupagem após a Revolução Francesa. E é por isso que as repúblicas que chegam na América Latina não têm a mesma forma das repúblicas, ou melhor, da República Romana. E também não tem uma forma tão próxima à República Francesa, porque as repúblicas latino-americanas, elas foram determinadas por pequenos grupos no poder. Não houve, em muitos casos, né, uma grande mobilização da população pela independência e, posteriormente, é a participação dessa população nas tomadas de decisões. O que houve, em muitos casos, foi a permanência das elites coloniais, comerciais, econômicas e administrativas, no caso hispânico, que se perpetuaram no poder após a independência. O que ocorre após essa independência, contudo, é que essas elites locais começam a ter rivalidades entre si. Essas rivalidades que antes eram entre os vice-reinos e as capitanias gerais, agora passam a ser entre famílias de uma mesma cidade. Já que não existe um poder superior controlando a região, as famílias viam-se na legitimidade de disputar poder. Nesse sentido, o presidencialismo
ele vai ser utilizado como uma forma de acalmar os ânimos dessas competições. Então, uma hora nós temos uma família no poder, outra hora outra família, ambas quase sempre representadas ou escolhendo representantes dos seus interesses pessoais. No caso da ruptura portuguesa, a gente vai ter uma continuidade do poder. O Brasil, ele vai ter uma estabilidade maior. Nós veremos um pouquinho adiante, né? Nesse sentido, a gente tem que separar, diferenciar as independências hispânicas das demais. Vamos aos slides para continuar a nossa estrutura? A independência brasileira, que nós falaremos um pouco adiante, ela é diferenciada porque há uma continuidade, nem tanto uma ruptura no modelo ou formas de poder. Também tivemos independências tardias e a fragmentação. As independências tardias, elas são consideradas as independências no final do século XIX, início e ao longo do século XX. Alguns exemplos como Cuba e Porto Rico ao final do século XIX e também Suriname e Guiana já no século XX, aqui na América do Sul. Né? Foram independências que passaram por um outro processo político, num outro período de contextualização. Além disso, nós temos territórios europeus ainda hoje no continente latino-americano. Né? Essa grande região considerada América Latina, nós podemos destacar a Guiana Francesa, aqui na América do Sul. Né? Acreditem ou não, o Brasil faz fronteira com a França, no sentido da Guiana Francesa. Além disso, nós temos outras ilhas, como Aruba, né? E diversos outros territórios regionais aqui na América Latina, que ainda são territórios europeus. Um dos casos mais recentes é o conjunto de ilhas chamado Maldivas, ou as Falklands, né, que a Argentina busca trazer para si, né, alegando territorialidade, enquanto que a Inglaterra, a Grã-Bretanha, defende que não, que aquelas ilhas ao sul do Atlântico pertencem ao reino da Grã-Bretanha. Seguindo a nossa aula, indo para a instrumentalização, né, na organização política, nós vamos ter essas repúblicas hispânicas e um pouquinho de diferenciação entre México, fragmentação da América Central e a intervenção dos Estados Unidos em Cuba e Porto Rico. O México, ele surge como uma monarquia. Uma cidade extremamente enriquecida, a cidade do México, durante o período colonial, e que já tinha sido estruturada nos povos pré-colombianos, sobretudo os astecas, o México vai se tornar uma grande monarquia com laços europeus. Né? Há, na verdade, uma nomeação dos monarcas por parte de outros monarcas europeus, uma escolha de quem deveria ser o imperador, né, mexicano, que posteriormente, por meio de reformas e revoltas, será assassinado pela própria população mexicana. E com isso é instaurado a República. Então, a partir daquele momento, o México vai se tornar uma das maiores repúblicas da América Latina, ainda hoje um dos maiores estados da América Latina. Lembrando, o México territorialmente faz parte da América do Norte, mas a nível cultural e da trajetória política que ele teve, é considerado latino-americano. Após isso, nós tivemos a fragmentação das repúblicas hispânicas nos demais estados da Mesoamérica e da América Central. A confederação na região entre o Panamá e Nicarágua, Guatemala, né? O Panamá ainda fazia parte, na verdade, da Grã Colômbia, né? Da Colômbia. Mas Nicarágua, Belize, que foi invadido pela Inglaterra, né? Nicarágua, Costa Rica, dentre outros estados ali, como a Guatemala, enfim, eles vão se organizar num novo estado, numa nova república. Lembrando que a região já era uma capitania geral, a capitania geral da Guatemala. E essa capitania geral, durante o período colonial, quando se dá os processos de enfraquecimento do poder colonial espanhol e ruptura, né, eles vão criar uma confederação de estados na região. Essa confederação vai ser marcada por instabilidades, né, rupturas, reuniões territoriais, rupturas novamente, que vai gerar todos os estados que nós conhecemos da América Central e parte do Caribe. No Caribe, nós temos a independência do Haiti, né, uma das primeiras. Depois nós tivemos independências importantes, como de Cuba e de Porto Rico. Diferentemente dessas outras nações da América Central
e Mesoamérica, Cuba e Porto Rico sofreram uma intervenção norte-americana no século XIX para que eles alcançassem a autonomia, ou seja, a independência diante do poder e interesses espanhóis. Os Estados Unidos, portanto, teve um papel extremamente importante, não só como exemplo no processo de independência, que era possível uma colônia se tornar independente dos interesses europeus, mas também levando frotas bélicas, levando navios e apoio aos movimentos cubanos e porto-riquenhos para que esses se tornassem autônomos. Porém, os Estados Unidos, quando faz isso, após Cuba e Porto Rico alcançarem a independência, eles vão eles vão construir um tratado inserido na Constituição desses estados, que tanto Cuba como Porto Rico seriam protetorados dos Estados Unidos, ou seja, seriam protegidos dos Estados Unidos, podendo os Estados Unidos intervir a qualquer momento que percebesse uma crise política na região. Nesse sentido, Cuba e Porto Rico ganharam autonomia, mas não autonomia plena, já que uma potência em formação, os Estados Unidos, estrangeira, poderia intervir dentro de questões de soberania e legitimidade interna. Vamos voltar aos slides para dar continuidade à nossa aula. Além disso, nós tivemos a Argentina em termos de províncias fragmentadas. O Estado argentino, que era liderado pela cidade de Buenos Aires, centralizava as ordens. Porém, o interior, ou seja, as províncias do interior, não aceitavam as ordens de Buenos Aires. Isso fez com que, ao longo do século XIX, a Argentina se fragmentasse em diversos estados e depois voltasse a se reunificar em diversos momentos do século XIX. Isso significa que, durante boa parte do século XIX e início do século XX, foi extremamente difícil a constituição, a organização de um Estado nacional argentino. Havia sempre disputas de elites dentro do interior, como em Rosário, Córdoba, enfim. Ao centro-norte da América do Sul, nós tivemos um grande líder dos processos de independência da América Hispânica, que foi Simão Bolívar. Simão Bolívar, ele foi, na verdade, um grande líder bélico que levou à independência de toda a região, da Venezuela até a Bolívia. Portanto, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, todos eles tiveram uma relação direta com os processos liderados por Simão Bolívar. Simão Bolívar, na verdade, era desfazer os pactos coloniais para depois construir uma grande nação hispânica. Ele foi responsável por levar frotas, descendo do norte da Venezuela, Colômbia, até a Bolívia, e foi um dos grandes responsáveis por planejar estratégias e combater a resistência em Lima, que era a antiga capital do vice-reino do Peru, era a antiga capital que controlava boa parte da região nos inícios do período colonial. Nesse sentido, Simão Bolívar conseguiu de fato ter um papel importante, e hoje ele é um herói nacional em muitos desses países, em levar uma identidade de soberania, legitimidade e autonomia para essas nações em formação. Contudo, a ideia dele de construir uma grande nação latino-americana, nos moldes dos Estados Unidos, uma confederação de estados, não deu certo. Em Panamá, ele fez uma reunião para levar diversas elites políticas desses estados fragmentados para decidir um plano de construção de um Estado nacional. Não conseguiram fazer isso. Por quê? Os principais estados não estiveram presentes. A Argentina não esteve presente, por exemplo, e o Brasil, que nem fazia parte das colônias hispânicas, decidiu não se meter, não participar de assuntos hispânicos e dessas novas repúblicas, visto que o Brasil tinha se tornado um Estado, uma monarquia constitucional, voltado para a Europa. Não significa que o Brasil se manteve subordinado à Europa, mas significa que o Brasil via uma certa selvageria nos modelos de civilização e propostas dessas repúblicas hispânicas, pelo combate e competitividade excessiva, exacerbada e as instabilidades civis geradas pela disputa de poderes políticos na região.
Vamos voltar aos slides para a gente dar mais um passo na nossa aula de hoje. Além da gente falar um pouco do Brasil nessa estrutura de monarquia constitucional, é importante levar em consideração como foi dada as bases do Estado brasileiro. Em termos de política, o nosso módulo sobre política comparado à latino-americana foi um pouco diferente do que nós temos, um pouco diferente do que nós temos hoje. Antigamente, no século XIX, durante o período imperial, nós tivemos dois partidos, o Partido Conservador e o Partido Liberal. O Partido Conservador, ele teve sua origem dentro daqueles herdeiros do poder português. Os comerciantes, alguns chefes de gabinetes, organizaram um Partido Conservador que visava barrar um pouco o pensamento do liberalismo dentro do continente, no caso, dentro do Brasil, do território brasileiro. Já o Partido Liberal, ele era a favor dessa ideia de comercialização com novos povos, de uma abertura de direitos, enfim. Contudo, o Partido Conservador e o Partido Liberal, durante muito tempo, eles mantiveram uma coligação. O que significa isso? Eles não tinham uma grande oposição entre si. Eles divergiam em pontos políticos, eles divergiam em comportamento dos seus indivíduos, mas eles não divergiam tanto quando falava-se de planos nacionais de crescimento ou de defesa. De modo geral, a gente pode dizer que o Brasil, de todos os estados na América Latina, durante o século XIX, tenha sido um dos mais consolidados e mais estáveis politicamente. Assim, na nossa aplicação, a gente vai identificar alguns desafios nas construções de identidades nacionais. Por exemplo, o dilema da identidade nacional, as relações com novas soberanias e a legitimidade política. O dilema de identidade nacional, como a gente sempre falou aqui, ao longo dos nossos módulos, era como fazer com que o Brasil, a Argentina, o México exista como Estado que tenha um reconhecimento dos seus indivíduos. Como eu sei que eu sou brasileiro e não mais português? Como eu sei que eu sou mexicano e não mais espanhol? Essas dificuldades, elas tiveram um desdobramento. Primeiro, a criação de símbolos nacionais, bandeiras, alguns símbolos como brasões, destacando fauna ou flora local. Em segundo momento, nós tivemos uma organização política, ou seja, distribuição das elites e famílias. Então, nós somos um Estado latino-americano, nós fazemos parte de um novo cenário, porque nós não somos os Bourbons da Espanha, nem os Bragança de Portugal. Nesse sentido, as novas famílias foram fundamentais também para a criação, as famílias no poder, para a criação de uma identidade nacional. Depois, nós tivemos uma estruturação de toda essa região por meio das fronteiras e dos vizinhos. Eu sei quem eu sou porque eu não sou o outro. No caso do Brasil, eu sabia quem eu era porque eu falava português e não espanhol. Mas no caso das nações hispânicas que falavam todas o espanhol, essas divisões se basearam, primeiro, nas fronteiras antigas da colônia, ou seja, as fronteiras dos vice-reinos, das capitanias, e depois nos interesses dessas elites familiares no poder. Vamos então para os slides para nós vermos a última etapa do nosso módulo. No caso de legitimidade política e população, esse foi um debate exposto ao longo do século XX em uma tentativa dos governos trabalharem com isso, o que na verdade nós tivemos muito apenas no século XX. No caso da nossa síntese, nós podemos lembrar da ruptura política, essas estruturas que vão dar base aos novos estados, ou seja, as antigas estruturas comerciais e econômicas que sustentam a economia desses novos estados, bem como as raízes da América Latina. No caso das raízes da América Latina, é importante a gente entender que foi nesse período de independência que os símbolos nacionais começaram a ser construídos. A língua, os hinos, as músicas, a musicalidade, as artes, de um modo geral,
todas essas estruturas foram dadas nesse período de independências e está aqui conosco, né, até hoje. No caso do Brasil, por exemplo, o hino nacional brasileiro, a melodia, ela é do século XIX, é uma melodia do Império Brasileiro, apenas a letra é do período republicano. Isso mostra que Império ou República, no caso do Brasil, não faz muita diferença, nós somos brasileiros. Já no caso da América Hispânica, nós tivemos outras transformações que vocês podem ver no livro de apoio de vocês. Espero que vocês busquem mais informações no livro e que vocês trabalhem pesquisando e desenvolvendo o pensamento crítico sobre o conteúdo apresentado, o surgimento de novas nações na América Latina.